Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui nesta casa que nos acolhe, que nos orienta e que nos alivia também, mas principalmente que nos ilumina. Esta doutrina, que é o seu próprio ensinamento, explicado e desmistificado pelo Espiritismo. Esse Espírito que o Senhor um dia prometeu que iria estar conosco para sempre. Somos gratos por essa oportunidade, essa encarnação tão especial, na qual estamos aqui diante do Consolador prometido. Ajuda-nos a aproveitar bem desta oportunidade, para que quando o nosso dia chegar de voltar para a pátria espiritual, nossa pátria de origem, nossa casa, nós possamos levar mais experiências, mais aprendizados para o caminho incessante da vida. Guarda-nos de todo mal e inspira-nos para que possamos servir de instrumento fiel para consolar e instruir as nossas almas. Ajuda-nos a estar contigo agora e sempre. Que assim seja. Todos nós que estamos no corpo físico temos medo de partir, de morrer, né? De desencarnar. Comumente, no movimento espírita, alguém falece e a gente diz, fulano desencarnou. Que são duas coisas diferentes. Preciso compreender essas diferenças. Falecer, morrer, é cessar a movimentação do órgão físico, do corpo físico. E desencarnar é desinteressar-se pelas coisas materiais. E nem sempre isso acontece simultaneamente, ao mesmo tempo. Espíritos medianos, em processo de evolução, demoram um pouco mais, né? E o Espiritismo vem ofertar as ferramentas para a gente desmaterializando e desencarnando enquanto está encarnado, né? A gente cuidar daquilo que nos prende mais, mas também ter cuidado para não desamarrar demasiadamente das coisas materiais e qualquer motivo a gente está voltando, sem cumprir os desígnios que nós mesmos, junto com o Pai e os benfeitores, propomos para essa encarnação. E o assunto dessa noite é justamente lembrança da vida física, né? Nós vamos usar uma questão do Livro dos Espíritos, a questão principal desse assunto, que é a 306, né? Onde o benfeitor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o espírito se lembra? Lembrando que todos nós somos espíritos, mas está falando do espírito desencarnado, quando nós sair do corpo. Se esse espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Então está perguntando, ao desencarnar, ao morrer, a gente vai lembrar de tudo, minuciosamente, de tudo que nós vivemos aqui? Vamos ver a resposta dos benfeitores. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante. Errante é um termo espírita, usado para explicar a situação dos espíritos que não puderam ascender às outras esferas superiores. Que geralmente, os espíritos igual nós mesmos, que aqui estamos reunidos. Ao sair do corpo, a gente fica na região da terra, esperando uma nova oportunidade de encarnação, para que a gente possa continuar o aprendizado e as experiências. Então, espírito errante é o espírito que está fora do corpo, mas que não ascendeu às esferas superiores, e está aguardando a oportunidade, na erraticidade. Por isso que diz espírito errante. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante.
Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurar recordar-se. Isso aqui, todos nós passamos por isso. Às vezes nós reunimos com pessoas da nossa infância, e aí começa a vir aquelas lembranças do passado, né? E tem coisas que o outro fala assim: você lembra daquela vez que aconteceu isso, isso e isso? E você procura, não lembra. Tem que buscar com muito esforço, né, vasculhar na mente, para a gente conseguir lembrar, às vezes por alto, aquelas coisas. Por quê? Porque aquilo não foi importante para você. Foi um acontecimento que não teve relevância, mas para o outro foi. Você vê tanto que a gente é diferente uns dos outros. O mesmo acontecimento para um é importante e para o outro não é. Para aquele que dá importância àquele acontecimento, guarda-se na lembrança, vivazmente. Enquanto que o outro, que aquela experiência, aquele acontecimento não tem importância alguma, ele coloca no esquecimento. Assim também é o espírito, porque nós somos espíritos, só estamos na carne, presos, né? Nós estamos presos em um corpo físico. A única diferença é que nós vamos estar mais livres, um pouco mais livres, não com a liberdade total, absoluta, mas com a liberdade que a nossa condição já é capaz de adquirir. E continuamos espíritos, mesma coisa, dando valor a umas coisas, não valor a outras, e nós vamos lembrar justamente daquilo que foi mais importante, aquilo que marcou traumaticamente ou felizmente as nossas vidas, né? Porque tudo, tanto para mais ou para menos, vai ser importante para nós. Aquilo que é corriqueiro, aquilo que é do dia a dia, vai cair no esquecimento. Então, aí o benfeitor Martins Peralva, ele vai discorrer sobre esse assunto para nós. Vamos praticamente ler, e depois a gente vai pegar o livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier através de Emmanuel, para a gente ver essas questões da lembrança, daquilo que nós podemos fazer para melhorar essa condição nossa, porque o espírito ele vai lembrar de acordo com a condição que ele tem. Se é um espírito que já superou a materialidade, ele pode lembrar de qualquer acontecimento que ocorreu aqui enquanto encarnado, que ele não vai sofrer. É como nós lembramos das nossas peripécias enquanto éramos criança, no máximo a gente vai rir, né? Às vezes naquela época foi traumático aquele acontecimento, mas com a experiência, com a vivência, aquilo passa a ser até engraçado, né? A gente não conta hoje em reunião de familiar as surras que a gente ganhava dos pais e a gente ri, né? Uns coisas, mas você apanhou mais do que eu. Naquela época foi traumático, foi dolorido, e hoje a gente ri. Assim também é a vida espiritual. Conforme a gente avança, a gente vai rir, vai lembrar, não com sofrimento, mas lembrar a título de experiência, de aprendizado daquilo que ocorreu conosco nas encarnações passadas. E conforme a gente vai avançando, a gente também vai avançando essa memória, vai acessando melhor essa memória, porque o esquecimento é uma bênção, principalmente para as crianças espirituais, para os adolescentes espirituais, que igual nós somos. Nós não somos mais criança, mas ainda somos adolescentes. Estamos na época da revolta, da revolução interior que nós estamos fazendo em busca da luz. Então vamos lançar mão do pensamento de Martins Peralva. Interessante a questão proposta por Allan Kardec e bem dissecada pelos espíritos superiores. Lembrar a última reencarnação é fato natural na vida do espírito, após o desenfaixamento dos laços corporais. Algumas vezes, no entanto, permanece alheia ao passado, indiferente à própria condição de desencarnado, tudo dependendo de fatores de ordem espiritual. É uma lembrança que vem aos poucos, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa a sua atenção. Nós não falamos que
para a gente lembrar certos acontecimentos da nossa infância, a gente precisa fazer um esforço, fixar a nossa atenção. Assim também é o espírito fora do corpo. Ele tem que fixar a sua atenção para buscar nos arquivos mentais os acontecimentos que ele não dá tanta importância. Menores acontecimentos podem virar a memória do espírito, o que tem levado muitos desencarnados a compararem tais lembranças a um filme cinematográfico na tela da consciência. Quem assiste, quem estuda as experiências de quase morte, vai deparar muito com essa condição. Ou nos filmes mesmo, naquelas que a gente vê a respeito das pessoas que desencarnam, acessando, revendo como quadro ali esse desdobramento de imagens, de acontecimento, e vivendo mesmo aquele momento, né? Em seus aspectos gerais, é assunto muito sério o despertamento no além-túmulo, razão pela qual algumas vezes os próprios benfeitores favorecem o adormecimento, o torpor consequente ao desenlace, para evitar efeitos e traumas dolorosos. Tem muitas vezes que nas sessões mediúnicas de tratamento, de desobsessão ou alguma coisa assim, tem espíritos que vêm manifestar e não sabem que desencarnou. Desprovido de conhecimento e sensibilidade, muitas vezes o dialogador, que está dialogando com a entidade através do médium, já informa para ele logo: o senhor não percebeu que o senhor está desencarnado, o senhor já morreu? É a falta de caridade, falta de conhecimento. Porque se ele não lembra ainda, é porque ele não tem condição ainda de lembrar, né? Porque senão, porque a lei divina, a natureza, ela não dá salto, ela é harmônica, de acordo com cada circunstância, com cada condições que nós somos. Então não é que eu não estou ali para informar essas coisas, isso vai acontecer naturalmente, com o desenrolar dos acontecimentos na vida dessa pessoa. Em determinados gêneros de morte, a inconsciência pode ser total ou parcial, especialmente nas desencarnações violentas, por acidente, né, uma ruptura de um vaso cerebral, né? Tudo isso é morte violenta, que é de repentina, não passa por aquele processo de desencarnação, pela doença que vai exaurindo as forças físicas, né, ou pela idade, que tudo isso é um processo de desencarne. Nunca é bom expor ao desencarnado, por exemplo, o próprio corpo dilacerado, nem permitir-lhe a rememoração de lances que o levaram à morte, como seja o transcurso e as peripécias da enfermidade. Então, né, os benfeitores responsáveis por cada tutelado no mundo espiritual, eles não têm essa pressa de levar a memória da pessoa para aqueles acontecimentos. Nós mesmos, enquanto encarnados, se a gente quiser preservar e manter uma boa saúde mental, a gente tem que evitar de ficar acessando as redes sociais, que fica mostrando corpos dilacerados em acidentes, violências domésticas e tudo. Porque primeiro a gente só vai fazer mal para a gente mesmo. Nem sempre a gente está pronto, a gente vai ficar o dia inteiro, ou se não semanas, com aquilo na cabeça, né? Desanimados, achar que o mundo está desgovernado, né? E nós sabemos que não, que o mundo não está desgovernado, está governado e muito bem governado, mas de acordo com a nossa condição, né, e merecimento. Tudo isso, em alguns casos, é preferível aos amigos espirituais, agindo em nome da bondade infinita, deixar a entidade temporariamente envolvida nas vibrações densas com que se reveste. Então, é melhor deixar ele no esquecimento mesmo, sem lembrar. Já pensou nós, na nossa condição, se a gente tivesse acesso a todas as maldades e os desacertos que nós já fizemos na vida? Ficaríamos loucos, não aproveitava nada essa encarnação, né? E não corrigíamos.
Então, a sabedoria divina é perfeita. Compreende-se a medida, entende-se a providência de aguardar o concurso do tempo, a fim de que o despertamento não fira os princípios de caridade, em nome dos quais atuam os missionários da luz. Então, os missionários da luz, que atuam em nome da caridade cristã, lança mão do tempo, espera, né? É assim que Deus também faz conosco, espera nós avançarmos, aí vai dando para nós mais liberdade, mais condições para acessar todas as nossas experiências. Tão logo melhore a visão espiritual do desencarnado, o amor de Deus começa a operar através dos bons espíritos, em forma de reconforto e paciência, de indução à confiança no poder divino. Um verdadeiro doutrinamento se processa, então, na espiritualidade, nas regiões onde se encontra o desencarnado, precedente, muitas vezes, o auxílio que mais tarde lhe será prestado em agrupamentos mediúnicos nas organizações terrestres. Então tem casos que não dá nem para resolver no mundo espiritual só. É preciso lançar mão de um aparelho mediúnico, para que esse espírito, tão adormecido no esquecimento, na materialidade, ele precisa ter um contato anímico, de animal mesmo, porque ele já perdeu o corpo físico, então ele precisa desse contato anímico para o despertamento do espírito, para ele perceber aquele momento ali, olha, agora, né, eu estou sentindo tudo que eu sentia enquanto está no corpo. Aí ele sai, aí ele vai acordando de acordo com esse monitoramento, esse acompanhamento que nos hospitais espirituais propõe. Um verdadeiro, esse aqui já foi. Naqueles que se não prepararam convenientemente, as impressões da vida física, geralmente acompanhadas de dolorosas recordações, transfere-se para a vida espiritual. Por isso, a necessidade da gente preparar para morrer, para o desencarne. A gente já ter isso em mente, conhecer como que é a vida espiritual, que não difere da vida material, porque o corpo só limita as nossas ações, porque a vontade é do espírito. A gente costuma dizer, né, para reconforto das nossas mazelas, que minha carne é fraca. Coitada da carne. A carne só é um instrumento que possibilita levar e trazer o espírito para fazer alguma coisa. Quem faz mesmo é o espírito. Quem tem vontade, quem ainda tem as fraquezas, as dificuldades, é o espírito. A carne, por si só é um amontoado de células, né? Não há mistérios, nem dúvida, nem privilégios no tocante ao que nos aguarda no espaço. A posição evolutiva é que determina o estado da alma, positivo ou negativo, feliz ou desventurados. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que o amor e a justiça divina é igual para todos. Não é porque eu pertenço ao Espiritismo, eu sou espírita, que eu vou ter uma cadeira reservada. Não. Nós somos herdeiros de nós mesmos, conforme o esforço. Porque se a gente esforçar um pouquinho, diz-nos os benfeitores, que se a gente esforçar um pouquinho para o progresso moral, nós vamos ser muito ajudados. Já diz o ditado popular, ajuda-te que os céus te ajudará. Essa é uma verdade. Se a gente buscar um pouquinho, a gente vai herdar todo esse conhecimento. E o espírita que estuda, que busca na codificação uma luz para a vida eterna que somos, ao desencarnar, ele vai perceber que está fora do corpo quase que imediatamente. Enquanto que o espírita que vem só buscar um passe, deixar que a vida dele os outros resolvem, que os benfeitores, que Jesus, eles nos ajudam, mas eles não resolvem a nossa vida. Eles resolveram e resolvem as vidas deles. As nossas, tem eles como exemplificação, no caso de Jesus,
o nosso grande exemplo, modelo de vida para a felicidade. Mas é nós que temos que caminhar. Em diversas passagens no Evangelho, ele diz claramente para nós: sois herdeiros de vós mesmos, toma as suas responsabilidades e me segue, toma a sua cruz, né, e me segue. Então quem tem que fazer o trabalho é nós mesmos, né? Eles só vão nos ajudar e nos apoiar. E não tem mistério, né? Isso é da lei, não muda, a lei divina não muda, não tem privilégio para ninguém, é igual para todos. Por isso que todos nós temos condições de ascender espiritualmente no mundo eterno. É imprevisível o período de conturbação do desencarnado. Em alguns casos, no entanto, entidades com larga soma de experiência no trato com o sofredor pode avaliar-lhes mais ou menos a duração. Assim como o médico experimentado na Terra pode prever a vinda, o curso e a duração de crises orgânicas. Então, os espíritos superiores, olhando para nós, pelo esforço que cada um já faz na vida, ele vai falar: olha, esse aí, mais ou menos umas 10 encarnações aí para frente, ele já vai estar bem avançado. Esse outro, se ele não acordar, né, como médico que nos diagnostica, fala: olha, se você não cuidar da sua imunidade física, vai vir essas gripes que vêm, você vai pegar tudo, isso vai te prejudicar, né? O Espiritismo ensinou-nos o comportamento adequado em relação aos chamados mortos, advertindo que nos cabe auxiliá-los por meio do pensamento, da vibração e da prece sincera. Então, todos nós aqui temos os nossos entes queridos, amigos, parentes, que já deixaram o corpo físico. E nós temos essa preocupação de como eles estão. E isso, muitas vezes, nos corrói, dependendo do comportamento e de vida que a pessoa levava, ou até mesmo as características do desencarne, né? A gente fica preocupado. Como está o nosso coração que já partiu? E os benfeitores nos recomendam, em vez de a gente ficar apegado a isso, essas preocupações que só nos corroem, a gente mandar pensamento de estímulo, de esperança, de força. Isso é prece, prece incentivadora. E a gente mergulhado nesse pensamento, a gente também vai caminhando para esse acontecimento, que está muito próximo para todos nós. O que é 50 anos, 20 anos, 10 anos? É rápido, né? Aqui está todo mundo com a ficha na mão, esperando o chamado, né? Dona Luzia diz que não está não, né? Mas todos nós estamos. Se a gente aproveitar bem a encarnação, ela vai prolongando, né? Se a gente trabalhar no bem, porque não é assim, numa empreitada material, onde o patrão nos contrata para um determinado serviço, e se você for esforçado, desdobrar na realização daquela tarefa, você vai ser o último a ser desligado daquela empresa. Se for desligado, às vezes só com a aposentadoria compulsória mesmo, né? Que chega uma hora que não tem jeito, né, Sr. João? Que o organismo não aguenta mais e a gente tem que ir, né? E é bom que fosse todos assim. E assim também é o grande lavrador, o dono da lavoura, nosso Pai. Ele quer aproveitar as oportunidades que Ele mesmo nos legou, para que nós possamos adquirir conhecimento suficiente para enfrentar todas as dificuldades que a vida nos propõe. Porque cada dificuldade superada é aprendizado eterno. Nunca mais você vai ter problema com aquela matéria. E se você não enfrentar, fugir das circunstâncias, vai estar sempre batendo na porta, porque é daquilo que você está precisando, é daquilo que eu estou precisando naquele momento, nessa etapa da vida nossa. Somos espíritos eternos, né, viajores do universo. Nós vamos estar no local adequado, com as pessoas adequadas,
A gente olha o mundo assim, vai, nossa, mas esse mundo é diferente. Olha direito para você ver. Se não é tudo parecido com você mesmo. Até as dificuldades que o outro tem. Se eu olhar bem para mim, eu as tenho todas. Né? Se eu superei alguma, mas, né? Às vezes é só superficialmente, a hora que vem a aprovação, superou nada. A hora que vem a prova final, às vezes a gente reprova e chega no mundo espiritual desesperado, tentando lembrar, quer saber por quê, o que aconteceu, e aí a gente não consegue. Os benfeitores vai nos apaziguando, vai nos atendendo ali, até que a gente tenha condição. Então, não nos preocupemos com lembranças que vai nos afligir. Vamos procurar lembrar que somos filhos de Deus, seguidores do Cristo. Às vezes a gente não dá conta de dar os passos adequados que o título nos propõe. Mas a gente já está pelejando. Não desistir já é uma grande qualidade. Quando não der conta mais de gritar, silencia. Deixa o Pai e a espiritualidade te levantar, te carregar um pouco no colo. Mas não desiste. Não desiste. Não tenha medo. Porque quem está na direção é aquele que Deus confiou todo o planeta Terra. Todas as almas do planeta Terra. Todos os seres viventes estão sob a tutela do Cristo Redentor. Não é você que Ele vai deixar. Então não tenha medo. Agarra nas oportunidades, nas possibilidades que possuis. Esforça-te mais um pouco para conhecer-te melhor. Saber que você é importante. Mesmo que os outros não deem importância, principalmente aqueles que você quer que te dê tanta importância. Não tem problema. Ele também está numa luta danada. Tem as dificuldades para ser superado. Tem os traumas, tem as obsessões. Vamos nos ajudar uns aos outros, conhecendo-nos, e não ter medo do desencarne. Não ter medo de não lembrar de tudo. Acalma-te. As crianças não se preocupam com isso. Elas nascem, vai vivendo, né? Vai acontecendo as coisas. Se não for coisa corriqueira que acontece todos os dias, aquilo que aconteceu quando ela tinha um aninho, quando ela tinha um ano e meio, ela não lembra mais, né? Porque até o próprio organismo dela ainda não está pronto para isso. E assim também a nossa alma. Nossa alma não aguenta todas as cargas que às vezes a gente quer colocar em cima dela. Então vamos nos amar também. Não cobrar demasiadamente de nós mesmos. Perdoar-nos primeiro. Perdoar a gente mesmo, as dificuldades que a gente possui. Não é porque você deu um escorregão, ou 2, ou 10, que está tudo perdido. Não. Recomeça com o que tem. Você tem tudo. Porque Deus está em ti, está em mim, está em nós. E nós estamos nele. Basta a gente fazer um esforço para procurá-lo dentro de nós mesmos. Não é fora que nós vamos encontrar as respostas para as nossas vidas. É dentro. Não é tornando espírita, evangélico, católico, que a gente vai resolver os problemas. É conhecendo-nos, é buscando o Cristo que vive em nós. Então, não vai dar tempo da gente falar sobre todo o assunto, mas fica esse chamamento para todos nós, de esforçar-nos mais um pouco, não ficar dependente demasiadamente pela luz do outro. Acendamos em nós a luz, porque vai acontecer o nosso desencarne. A cessação do pulsar físico vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, para todos nós. E nós devemos estar preparados. Não assustar. Saber que isso é desígnio de Deus, para todos. Porque a lei é para todos. Não é igual às nossas leis, principalmente nos últimos tempos, que é para alguns e para outros não. Mas isso também será superado.
com a corrigenda que nós vamos colocando em nós mesmos. Não é no outro, não. Não preocupemos em corrigir o outro. Isso é serviço dele. Se nós corrigirmos nós mesmos, isso tudo vai influenciar em todo o conjunto. E aí vai mudar tudo, né? Esses dias eu estava lá em casa, pensando, né? A gente pega o celular, qualquer rede social que você entra, falando dessa guerra, e uns pró, uns contra, a gente não vê nenhuma proposta de oração em conjunto. Eu fico pensando, se 1/3 da população, em uma hora marcada, 5 minutos, voltasse para o céu, será que não resolveria os problemas dos conflitos? Pelo menos os nossos conflitos nós resolveríamos, eu tenho certeza. E a gente não lança mão deste poder que nós temos, que é a união, a fraternidade, as bases da vida do Cristo. Em todo o nosso sistema, em todo o universo, os Cristos estão alinhados com o Pai, que os coordena diretamente. Então vamos agradecer a Deus, e depois da nossa oração, os médios vão dirigir para a sala de paz, né? Nós estamos voltando aos trabalhos normais, estamos convidando todos os trabalhadores da casa, que tem condição mediúnica, que já trabalhou e que, devido às circunstâncias, tivemos que afastar, encerrar esse trabalho, que logo nós estaremos com todos os trabalhos, a desobsessão, o atendimento fraterno. Por enquanto nós voltamos o passe. Na terça-feira nós estamos fazendo o estudo do livro dos médiuns. Na primeira terça-feira do mês que vem já vamos começar o treinamento mediúnico, que já é uma preparação para os trabalhos da quarta-feira, para o atendimento de desobsessão. Então, venham ajudar. A gente nunca sabe das possibilidades que nós temos. Não espera ser perfeito para lançar ao trabalho. Oferecendo-te, o Cristo te positivar para o trabalho. Porque foi assim que ele fez com os discípulos. Ele não pegou ninguém pronto. Ele construiu as bases do Evangelho naqueles homens. Então, o trabalho também, ele vem e é realizado de acordo com a vontade que nós temos. Deus suprirá todas as nossas necessidades, através dos benfeitores. Então fica o convite, e depois que os irmãos dirigir, uma pessoa vai chamar e organizar a fila por passe, tá? Podem ficar à vontade aqui no salão. Senhor Jesus, mais uma vez nós somos gratos pela sua presença em nossas vidas, pelas luzes que o Espiritismo nos propõe, através da codificação organizada, que foi dirigida por Allan Kardec e trazida pelos Espíritos superiores. A esses nossos irmãos, a nossa eterna gratidão. Mais ainda, Senhor, da vida, por Ti ter nos enviado Jesus, a luz das nossas vidas, para que possamos caminhar com segurança e claridade. Ajuda-nos a aprender em nós essas lições, para que na hora necessária nós possamos estar munidos dessas armas da vida. Guarda-nos de todo mal, da vaidade, do ódio, do rancor, da impaciência. Nas horas difíceis, Senhor, ajuda-nos a lembrar desses momentos tão sublimes, tão reconfortante que é estar na sua presença, para que nesses momentos nós possamos permanecer na sua presença e não desequilibrar-nos. Ajuda-nos também na convivência com aqueles que partilham mais de perto as experiências conosco, como familiar, como colegas de trabalho.
enfim, como cidadão. Também, Senhor, nós te pedimos, pelos corações endurecidos, que ainda não te conhecem, que não quer te conhecer, para que eles também tenham esta oportunidade o mais rápido possível, para que nós possamos construir um mundo melhor para todos nós. E aqueles que foram feridos por esses corações, dá a eles força e fé para passar essa expiação. E no final, glorificar o teu nome pela oportunidade. Ajuda-nos a entender-nos melhor, fazendo-nos buscar a nós mesmos, porque buscando a nós, encontraremos-te no caminho. É o desejo do nosso coração, para hoje e sempre. Que assim seja.